palavra de Deus no livro de Reis, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. O pastor falou para eu não me preocupar com o horário, eu perguntei quanto tempo que era. Ele falou, não se preocupa com isso, não. Eu falei, então, estou bem à vontade. Peço que vocês coloquem-se em pé, por favor, que a igreja coloque-se em pé. Segundo Reis 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. E quando estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi e contou ao homem de Deus e ele disse, vá, venda o azeite, pague a sua dívida, você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém. Palavra do Senhor. Senhor, lemos a Tua palavra e carecemos da Tua graça. Fala, Senhor, aos nossos corações, por favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Gosto muito dessa passagem aqui do profeta Eliseu, né? Que fala dessa viúva, né? Que era uma viúva crente, uma viúva serva de Deus. Como a Bíblia relata, o seu marido também era da escola de profetas daquele tempo e também servia a Deus. Só que essa mulher ficou viúva. Mas antes dessa mulher ficar viúva, meus irmãos, a Bíblia diz que Eliseu sempre passava pela cidade, né, a trabalho, e essa mulher, ela percebeu que Eliseu não tinha exatamente onde ficar, e ela conversa com seu marido e fala assim, o que podemos fazer para abençoar esse servo de Deus? E eles chegam num acordo, e ela constrói, né, um cômodo em cima da casa dela para abrigar o profeta de Deus. Irmãos, eu vejo isso aí uma lição tão tremenda, sabe, que a Bíblia nos traz. Primeiro, aquele casal tinha uma comunhão tremenda, e aquele casal não teve ciúme nem desconfiança, né? A pessoa, minha mulher hoje fala assim, eles diziam, vamos fazer um cômodo aqui em cima, vai passar um homem de Deus aqui, eu queria abrigar ele aqui em cima, que eu vejo que ele não tem... Talvez assim eu ia ficar enciumado, né? Mas aquele homem não, falou assim, vamos fazer assim. E fizeram assim. Então o Eliseu, quando passava, ficava lá, ele pousava ali. Então veja, ela abençoou o homem de Deus, né? Eu fico pensando quando a pessoa fica pensando em fazer uma coisa boa, né? Tipo assim, o que eu posso fazer para abençoar esse homem de Deus? Né? Quando Davi também falou assim, há alguém aí da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia, de benevolência? E alguém falou, tem lá um aleijado, né, lá em Mefibosete, lá, tem um Mefibosete que está em Lodebar, e ele falou, chama ele então, para ele sentar aqui na mesa do rei, né? Então era um da descendência de Saul. Então veja se tem alguém que eu possa fazer uma beneficência, né? Será que a gente pode pensar assim, irmãos? Né? Será que eu posso abençoar alguém? Será que eu posso abençoar um vizinho? Será que eu posso abençoar alguém da igreja que eu vejo que tem alguma dificuldade? Né? Então,
essa viúva pensava assim, né? Pensamento de Deus. E agora ela passa por uma dificuldade e ela clama a esse homem de Deus, né, dizendo: olha, meu marido morreu e tinha dívidas e os credores estão na minha porta e agora querem levar meus filhos. Então ela se preocupa com a sua família, ela se preocupa com seus filhos. Então ela fala assim: não, eu não posso deixar levar meus filhos, né? Meus filhos, eu não tenho dinheiro, mas é herança do Senhor. Então nós não podemos, essa lição que a gente aprende aí, em nenhum momento abrir mão de nossos filhos. Temos sempre que orar pelos nossos filhos, temos que orar pela nossa família e pedir a Deus misericórdia para que o Senhor possa alcançar. Se porventura eles estão fora da igreja, se porventura eles estão afastados, se porventura eles tenham pecado, como Jó fazia, né? Jó fazia sacrifício pelos seus filhos e Jó pensava assim: pode ser que eles tenham pecado. Jó nem tinha certeza, mas assim mesmo ele fazia o sacrifício. Então, irmãos, vamos sempre clamar a Deus, né, pelos nossos filhos. E quando ela procura esse homem de Deus e ele pergunta: o que você tem em casa? E ela fala: eu tenho apenas uma botija de azeite. Veja que ela lembrou da botija de azeite, né? Eu sempre lembro aqui, gente, que a mulher vai sair, ela fala assim: eu não tenho roupa para sair. Abre o guarda-roupa, não tem nem lugar para arrumar mais, é muita roupa. Então ela podia falar: eu não tenho uma roupa diferente, eu não tenho uma roupa nova, mas ela generaliza, né? Eu não tenho roupa para sair. Então, às vezes, a gente esquece aquilo que a gente tem, né? A gente, certamente, a gente pode estar querendo algo novo, alguma bênção nova, mas a gente tem que lembrar daquilo que a gente já tem, aquilo que Deus já nos deu. E felicidade é contentamento com o que temos, né? Então, certamente, eu estou muito feliz com esse celular, porque é um celular. Eu sei que já existem vários celulares na frente dele, mais moderno, mas ele me atende perfeitamente, ainda que o consumismo me empurra para eu comprar um mais moderno, jogar esse fora e comprar um mais moderno, mas ele me atende. Então a gente tem que pensar assim: o carro que eu tenho está funcionando, ele é bom, né? Poxa, eu queria um mais moderno, mas esse está me atendendo. A casa que eu tenho é excelente, poxa, eu queria uma com 5 quartos, poxa, a casa que eu tenho tem um quarto, me atende, eu durmo aqui, a minha família dorme aqui. Então, a gente precisa fazer como essa viúva, né? Não, eu tenho uma botija de azeite. E Deus operou a partir daí, de uma botija de azeite. Uma coisa que parecia que não dava para mais nada, sabe? Quando a gente pensa que não tem jeito, que o que nós temos ou o que somos não possa servir para mais nada, Deus opera um milagre. Deus age com poder. Deus é assim, né? Enquanto a gente está brigando, irmãos, enquanto a gente está lutando, aí parece que Deus vai permitindo. Aí quando você fala: Senhor, não tem mais jeito, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, Senhor, eu só tenho uma botija de azeite, Senhor. Aí você entrega na mão de Deus. E aquela mulher clamou na pessoa certa, ela foi um homem de Deus. Ela procurou no profeta, ela não procurou em ídolos, ela não procurou em Baal, ela não foi após ídolos. Ela não procurou em agoureiros, como se fazia naquele tempo, em adivinhadores, mas ela foi no profeta, naquele homem de Deus. Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Deus se compromete com o milagre, com a resposta à nossa oração, mas o que cabe a nós, mas o que nos cabe fazer, temos que fazer. Deus nunca fará por nós aquilo que Ele nos capacitou a fazer. Deus podia ter operado milagre, né? Pronto, resolvi o problema, né? Deus podia fazer assim. Vai lá na sua conta corrente agora, essa viúva que a Bíblia não cita o nome, veja seu saldo lá, pronto, né? Tem 100 mil, agora dá para eu pagar minhas dívidas e viver do resto. Mas não, Deus deu um trabalho, Deus deu uma tarefa para ela realizar. Não é fácil, gente, você sair nos vizinhos pedindo vasilha, não. Tem vizinho que fala assim: eu não tenho não, hein? Só tem essa aqui, pequenininha. Não serve, essa mesmo não serve. Então, ela foi um homem de Deus. Então, o que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer. Tem coisa que a gente quer que Deus faça, mas a gente tem que fazer.
Tem coisa que a gente espera que Deus vai fazer, mas é a nossa função fazer. Então, nós temos que evangelizar, nós temos que ir, né? Nós temos que sair, nós temos que nos levantar, nós temos que nos mobilizar, nós temos que arregaçar as mangas. Tem coisas que a gente precisa fazer, e Deus não vai fazer não, somos nós que vamos fazer. Queremos ver a igreja frutificando, cheia de novos discípulos, mas não obedecemos o ide. É preciso sair, né? É preciso ir à feira, no louvor da feira. É preciso o evangelismo na rua. É preciso o evangelismo pessoal. A igreja vai crescer. É preciso testemunhar do amor de Deus, com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua família. É preciso coisas que nós temos que fazer, e nós precisamos fazer. O Senhor também, esse texto nos ensina que Ele é muito generoso. O Senhor nos dá sem medida. Enquanto havia vasilhas, Deus foi enchendo. Irmãos, às vezes nós não temos mais vasilhas. Às vezes nós queremos uma bênção, mas nós não temos essa vasilha. Como Deus vai entregar essa bênção se a gente não tem como receber, né? Como guardar isso, né? Então, o Senhor, Ele nos abençoa sem medida. Ele nos dá abundantemente, mas nem sempre recebemos o tanto que Ele tem para nos dar, porque não temos capacidade para receber. Exemplo disso é a questão da sede. Só bebemos o tanto que desejamos, mesmo que a fonte seja inesgotável. Então, se você tem sede, chega numa fonte inesgotável, você só consegue beber aquilo que mata a sua sede. Você consegue só comer aquilo que mata a sua fome, mesmo que a fonte seja inesgotável. Então o azeite para porque não há mais vasilha. Se tivesse mais vasilha, receberia mais azeite. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, irmãos, é que Deus sempre faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, né? Aquela mulher só queria pagar a sua dívida, salvar os seus filhos. E a bênção dela foi, pagou a dívida e viver do resto. Aposentadoria, aposentou, não teve mais preocupação. Olha que maravilha. Então a gente pede uma coisa e Deus vai além. Deus te dá além daquilo que você pede, além daquilo que você está pensando. Quando eu li esse texto, eu lembrei que Eliseu pediu uma bênção de Elias. E eu lembro de duas pessoas na palavra de Deus, pelo menos duas, que pediu a Deus e Deus deu infinitamente mais. Elias falou para Eliseu, Eliseu foi sucessor de Elias. E eles andavam junto e Elias ia partir, Elias ia ser levado numa carruagem de fogo. E Elias estava tentando se esquivar de Eliseu, para que Eliseu não visse. Não sei porque Elias estava pensando isso, mas ele não queria que Eliseu visse. Mas Eliseu falou, eu não largo do seu pé, eu não vou sair de perto de você. Aí Elias falou, me pede o que você quiser que vai ser feito. Ele podia pedir qualquer coisa, irmãos. Podia pedir qualquer coisa. Podia pedir casa, podia pedir dinheiro, podia pedir prata, podia pedir ouro. E ele falou, me dá a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Me dá a porção dobrada. Eu estou emocionado. Desculpe. Mas ele recebeu porção dobrada. Dos milagres que Elias fez, Eliseu fez 2 vezes mais. Um soldado caiu em cima do túmulo de Eliseu e ressuscitou. Então tinha poder nas mãos de Eliseu. O ferro do machado afundou, Eliseu foi lá e fez flutuar o ferro do machado. Isso não é coisa fácil não, irmãos. Ele falou, onde caiu? Foi ali, ó. E Eliseu impôs as mãos e o ferro do machado subiu. Havia um desespero ali, o machado era emprestado. Eu não sei o que aquele homem empenhou para pegar o machado, mas Eliseu devolveu o machado. Então pede-me o que quiser, será feito. Eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Quem está pedindo porção dobrada hoje do Espírito Santo de Deus? Quem está pedindo bênção dobrada? Deus também falou com Salomão, pede o que quiser, Salomão, que eu vou fazer para você. Salomão podia ter pedido reinos, vitórias, ouro. Salomão pediu sabedoria, e Deus falou, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar reinos, e vou te dar riquezas,
E Salomão foi o homem mais rico da terra. Nunca houve quem fosse como Salomão. E ele nem saiu na Forbes, né? Mas Salomão foi o homem mais rico da face da terra. A ponto da rainha Sabá vir visitá-lo e olhar aquela riqueza e falar assim: bendito seja o seu Deus e os teus servos que trabalham para você. O que nós temos pedido? O que nós temos almejado? Qual tem sido o nosso interesse? Será que são coisas mesquinhas, coisas passageiras, coisas pequenas, coisas que a traça corrói, que a ferrugem corrói, ou são coisas que têm valores espirituais? Outra direção que o texto nos mostra, né? Eliseu pede para a viúva entrar no quarto e fechar a porta. Então Deus nos abençoa no secreto, quando oramos em secreto, sabe? Deus, nosso Pai, está vendo quando você entra no quarto e ora, sabe? Hoje, quando eu orei, eu lembrei disso. Deus nos abençoa no particular. A gente é muito visto, sabe, como grupo. Nós somos vistos como grupo na empresa, como grupo na igreja, mas nós somos pessoas individuais. Cada um aqui tem uma dificuldade, cada um aqui tem um particular, e Deus trata esse particular. E Deus tratou esse particular com aquela viúva. Ela entrou no seu quarto, fechou a porta e orou, e Deus abençoou. Então, quando estivermos em angústia ou em apuros, precisamos do socorro de Deus, temos que, em primeiro lugar, ir a Deus, entrar no quarto e fechar a porta. Deus nos abençoe com toda sorte de bênção. Estou na segunda página, irmão, são 8 páginas. Acho que vai dar tempo. Estou brincando. Tá? Então veja, gente, o azeite representa o Espírito Santo de Deus. É um símbolo, né? Então veja que aquela mulher ficou cheia do Espírito Santo de Deus, né? Como que estamos hoje em relação ao Espírito Santo de Deus? Temos nos enchido de Deus, do seu Espírito? Como está o nosso coração? Estamos cheios da graça, cheios do azeite, cheios da unção? Temos abençoado outras pessoas? É importante perceber, irmãos, que a maior necessidade do ser humano é ser cheio do Espírito Santo, é encher essas vasilhas de azeite, é buscar a Deus para receber de Deus poder. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceria sobre a igreja e a igreja receberia poder. Poder para testemunhar, poder para pregar, poder para curar, poder para salvar, poder para libertar. Eu sempre digo isso, que a igreja presbiteriana ela é tradicional, mas a gente acredita no poder de Deus. Deus cura, Deus liberta, Deus batiza no Espírito Santo. Então a igreja que nós estamos servindo é uma igreja onde Deus habita, onde seu Espírito está presente, e o agir de Deus é livre. Deus está agindo nesse momento na sua vida, Deus está curando agora, Deus está libertando agora, Deus está salvando agora, Deus está operando. Quem pode dizer amém? Amém. Que bom, que bênção. O nosso Deus, Ele nos atende muito mais daquilo que nós precisamos. Então a nossa bênção, irmãos, não é material, embora a gente ache que seja material. A nossa necessidade é espiritual, em primeiro lugar, depois as bênçãos materiais. É que a gente inverte, né? A gente fica correndo atrás do material, e quando dá um tempinho, ora, né? Mas é o contrário, a gente deve buscar o Senhor, né? E lembrar que a gente também precisa trabalhar, para não ser pesado a ninguém, mas a gente não pode colocar o trabalho acima das coisas de Deus, a gente não pode colocar o trabalho acima do dia do Senhor, né? A gente não pode fazer isso. É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, é o Espírito Santo que traz a direção aos filhos de Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que você diga, irmão, você está em pecado, irmão, você vai para o inferno, irmão, desse jeito não vai dar certo, você pode falar, mas é o Espírito Santo que convence. Enquanto aquele coração não se abre para o Espírito Santo, enquanto Deus não toca
Por mais que você se esforce, por mais que você estude o sermão, por mais que o pastor pregue, por mais que ore, não vai acontecer nada. Mas nós precisamos pregar, nós temos que evangelizar. E a parte de Deus, Deus vai fazer, irmãos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A boa notícia é que, segundo o milagre ocorrido na vida dessa mulher, Deus não derrama o seu espírito por medida, mas abundantemente aqueles que têm sede dele e vão a Cristo para beber a água da vida. Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida. Quem beber de Jesus jamais terá sede, quem comer desse pão jamais terá fome. Então precisamos nos alimentar da palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E cuidado, irmãos, com o que a gente está se alimentando, né? Hoje tem muitas mensagens através de internet, através de sites, né? Através de algumas igrejas e tantas igrejas. Cuidado, irmão, com aquilo que está sendo falado. Confere lá, igual os crentes de Bereia, vê se está na Bíblia mesmo. Vê se é verdade. Não precisa inventar nada, não. O Evangelho está na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ainda é o meio para se salvar. E não vai mudar isso. O principal atrativo da igreja é o Espírito Santo de Deus. Eu não esqueço que lá no Rio, uma vez nós estávamos numa reunião para ver como a gente poderia fazer para o culto ficar mais interessante. Sabe qual foi a conclusão? Nada, irmãos. Tudo de interessante está aqui, Deus está presente, o Espírito Santo de Deus está aqui. É que as pessoas não estão preocupadas com isso, as pessoas não querem vir à igreja, as pessoas não querem buscar a Deus, as pessoas não querem vir adorar a Deus, estão procurando alguma coisa espetacular, alguma coisa fantástica, extraordinária. O que foi fantástico e extraordinário foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue, deu a sua vida por você e por mim, a fim de que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Então, buscar em Deus, buscar no lugar certo, buscar o nome de Deus, se encher do Espírito Santo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Nós não vamos nos alongar mais. Que o Senhor Deus nos abençoe e que a gente possa pensar assim como essa viúva, né? Eu ainda tenho uma botija de azeite, né? Então eu vou atrás das vasilhas, né? Eu vou atrás de vasilhas, não poucas, para que o Senhor possa encher. Que Deus nos abençoe, amém? Coloquemos em pé, irmãos, vamos orar. Pediu para o presbítero Isvaldo para vir aqui fazer essa oração final. Deus amado, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, louvamos ao Senhor por podermos entendê-la, porque o Teu Espírito Santo abre as nossas mentes, os nossos corações. Louvamos ao Senhor porque podemos ser fortalecidos pela mesma. Ó Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, continue nos ajudando, para que possamos sempre confiar no Senhor, possamos sempre, ó Deus, viver uma vida que honre e glorifique o Teu nome. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela vida do irmão Eliseu, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações através dele. Que o Senhor continue abençoando esse irmão e toda a sua família. Que o Senhor continue abençoando também essa congregação, ó Pai. Cada irmão individualmente, que o Teu Espírito Santo fortaleça, ajude, ó Deus, nas dificuldades, em todas as coisas, ó Pai. Que eles possam ser um instrumento nas Tuas mãos aqui nesse bairro para proclamar o Teu Evangelho. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.